Para você que está acompanhando esse canal, sejam todos muito bem-vindos a bordo. As principais notícias com um destaque muito especial aqui no nosso programa. Abraçando você de perto, de longe, você que nos dá audiência desse canal, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Muito prazer, eu sou o Fábio Rodrigues, tá bom? Vamos se inscrevendo, vou pedir para você deixar aquele like maravilhoso e se der, manda um pix aí para colaborar com o nosso programa. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral anulou nesta terça-feira, dia 16, o registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol. Ele é ex-procurador, ele faz parte do Podemos, do Paraná. Ele teve o seu cargo de deputado federal cassado pelo TSE, numa sessão presidida aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E, por unanimidade, o Deltan foi cassado, tá bom? Com isso, ele deixará a Câmara e os votos destinados a ele serão computados para o partido pelo qual ele concorreu às eleições. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Paraná, executar a imediata decisão. Todos os ministros seguiram o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Para Gonçalves, Dallagnol agiu para fraudar a lei quando deixou o cargo de procurador da República. Isso porque pediu exoneração na pendência de procedimentos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na lei da ficha limpa e torná-lo inelegível. Como assim, né, gente? Se ele pediu baixa, né, pediu exoneração em meio ao processo que poderia torná-lo inelegível, não tornou, tá bem? Porém, pelo entendimento do ministro Benedito Gonçalves, ele agiu de má fé, né? Digamos assim. Deixou a procuradoria, né? Para, né, concorrer às eleições, mas ali pelo tempo e tal, pelo entendimento do ministro, ele tentou fugir da penalidade que sobrevia sobre ele. Na sessão da Corte Eleitoral, os ministros analisaram recursos apresentados pela Federação Brasil da Esperança no Paraná e pelo PMN, que questionavam a regularidade do registro, procedimento necessário para que alguém dispute as eleições no Brasil. Para a sigla, Dallagnol estaria inelegível em razão de uma condenação no Tribunal de Contas da União, TCU, por gastos com diárias e passagens de outros procuradores da Lava Jato. E por que ele teria pedido exoneração do Ministério Público Federal enquanto pendentes 15 procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público, que poderiam levar a apenas como aposentadoria compulsória ou demissão. Segundo os autores, a intenção de deixar a carreira antes da abertura de procedimentos administrativos disciplinares tinha como objetivo burlar a lei da inegibilidades e a lei ficha limpa, que impedem candidaturas de integrantes do Judiciário, do Ministério Público, que pedem para sair das carreiras enquanto pendentes processos que podem levar às punições desse tipo. Então existe uma lei para isso, né? Nas eleições de outubro do ano passado, o então candidato foi eleito com 344 mil votos pelo Paraná. Dias depois, em 19 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado decidiu
a favor do registro de candidatura. Aí levaram para o TSE, né? O julgamento começou com uma apresentação dos argumentos das partes. O advogado da Federação Brasil Esperança, uma das autoras do recurso contra Deltan, afirmou que o ex-procurador é alvo de reclamações disciplinares, procedimentos em que ele teve a oportunidade de defesa. Não há nenhuma dúvida que foi ofertada e exercida amplíssima defesa e direito de produção de provas pelo senhor Deltan, afirmou. O advogado também pontuou que, ao deixar o cargo antes do prazo mínimo para sair do posto e concorrer à eleição, Deltan buscou fugir da responsabilização dos processos administrativos na estrutura do Ministério Público. O advogado Maicon Saliba, do PMN, outra autora do recurso, afirmou que ao longo dos processos disciplinares teve oportunidade de ampla defesa e que a saída do cargo antes do período previsto na legislação eleitoral chamou a atenção. O advogado do parlamentar Leandro Rosa afirmou que, antes de pedir a exoneração, Deltan Dallagnol obteve do Conselho Nacional do Ministério Público uma declaração que respondeu a 2 processos administrativos que já estavam arquivados. Um de 2019, com pena de advertência, outro de 2020, com pena de censura, e que cabe, e com base no princípio da segurança jurídica e da confiança, fez o pedido de exoneração. A defesa também argumentou que a lei que rege a atuação de servidores impede a exoneração de servidor que responde a esse tipo de procedimento. Absolutamente nada levou à circunstância de encerramento da vida profissional por demissão de Deltan Dallagnol, pontuou. O voto do relator. Quanto à saída do cargo de procurador, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, vocês se lembram dele? É aquele ministro que na posse não, né? Na diplomação do Lula, o Alexandre de Moraes olhou para ele e falou: traga-me o 9 dedos. E o ministro foi lá, né? E falou: missão dada é missão cumprida. Benedito Gonçalves considerou que há elementos que revelam de forma cristalina que o deputado deixou a carreira com o propósito de frustrar a incidência da inelegibilidade. Referida manobra impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, que é o Conselho, né, do Ministério Público, em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Pendurou argumentando que esses procedimentos acabaram arquivados com a exoneração. O pedido de exoneração teve propósito claro e específico de burlar a incidência da inegibilidade, concluiu. Segundo o ministro, há entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a prática de ato ilegal assume caráter de fraude à lei e que quem pretensamente renuncia a um cargo para, de forma dissimulada, contornar a vedação estabelecida em lei, incorre em fraude à lei. Em relação à condenação no TSU sobre as irregularidades nas diárias e passagens de integrantes da Força Tarefa Lava Jato, o ministro ressaltou que essa decisão está suspensa pela Justiça. Com isso, não incide inelegibilidade no caso. É possível recurso ao STF,
caso a defesa encontre elementos para contestar a decisão em face à Constituição. E o que acontece agora, gente? A decisão de agora há pouco, né, de ontem à noite, que cassou o mandato de Deltan Dallagnol do Podemos, não é definitiva e deu início a um processo legal para que o deputado recorra dela. Primeiro, o tribunal deverá comunicar sua determinação à mesa diretora da Câmara, que dará um prazo de até 2 semanas para Deltan se manifestar. Se quiser, o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, poderá executar a decisão do TSE de maneira imediata e, assim, cassar o mandato do deputado do Podemos. Entretanto, independentemente de Lira, Deltan poderá recorrer à cassação no STF. A defesa dele já antecipou que tentará reaver o mandato no Supremo. Ele foi julgado no TRE e foi inocentado, né? Digamos assim. Agora, ele é condenado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, parece ser a última instância, né? Mas ele ainda pode recorrer ao Supremo. No Supremo Tribunal Federal, ele ainda pode, tá bem, ser absolvido. Isso vai depender agora do entendimento, né, dos que lá estarão, os ministros, né? A gente sabe que lá, que o mesmo ministro que é presidente do TSE, Vossa Excelência Big Alex, o Alexandre de Moraes Xandão, né, o Big Alex, e também ele participa, né, ele é ministro do STF. Então, por aí, mais ou menos, você já tem, né, uma noção de, pelo menos de um voto, né? Foi unânime, então lá, ele, né, não sei se ele votou, ele é presidente, né? Tem isso também, né? Falando aqui, né, sem ter certeza. Não, eu até estava acompanhando a sessão, né? Vi ali o advogado de acusação falando, né? Cara, essa galera do PT tá de olho, né? Os caras, entendeu? Dizem que agora eles vão ir pra cima do Sérgio Moro, tá? Então, assim, por isso que eu penso, se você vai... Na política, de uma maneira geral, você tem que cuidar de todos os detalhes, né? Desde lá da campanha, ter uma equipe boa, ainda mais você sabendo que você vai ser eleito. Ele teve 344 mil votos no Paraná, entendeu? Cuidar da campanha, cuidar das prestações de conta, tudo direitinho, né? Mas é fato que ele vai recorrer ao STF, tá bom? Aí no STF, né, marca-se um novo julgamento, aí é outro relator, né? Quem sabe? Né, Deltan? Boa sorte aí.